Março de 1945. Em 15 dias, um homem sozinho destruiu 11 tanques alemães. Não com bazucas, não com minas terrestres, não com artilharia. Com garrafas de aguardente caseira. 55 soldados nazistas morreram cozidos vivos dentro de 45 toneladas de aço blindado. Os relatórios de inteligência alemães entraram em pânico. Eles escreveram: nova arma soviética antitanque de efeito térmico, altamente letal, origem desconhecida. Eles nunca descobriram a verdade. Não era a arma soviética. Era um cozinheiro polonês de 53 anos que tinha passado 30 anos fazendo conservas de pepino. Ele percebeu que um tanque Panther de 45 toneladas tinha exatamente o mesmo ponto fraco que um pote de vidro mal vedado. E ele usou a física da cozinha para transformar a arma mais temida da Segunda Guerra em armadilhas mortais. O nome dele era Joseph Kowalski. Esta é a história de como o ódio puro, destilado pela tragédia, encontrou a termodinâmica. Para entender a genialidade acidental de Joseph, você precisa conhecer o homem antes do monstro que ele se tornou. Września, Polônia, 60 quilômetros a leste de Poznań. Uma vila de 3.000 almas, ruas de paralelepípedos, casas de madeira com telhados de palha. No centro, uma taverna minúscula com paredes tortas e cheiro permanente de cebola frita. Joseph Kowalski tinha 53 anos em março de 1945. Costas curvadas de carregar sacos de farinha por 3 décadas. Mãos calejadas, dedos grossos marcados por cicatrizes de faca, cabelos grisalhos, sempre sujos de farinha. Ele era dono daquela taverna desde 1920, quando voltou da Primeira Guerra, com um tiro de estilhaço no pulmão esquerdo que o fazia tossir no inverno. A taverna servia cerveja ruim e pierogi caseiro. 6 mesas de madeira manchadas por cerveja e tempo. Mas o verdadeiro negócio de Joseph acontecia nos fundos. No porão de pedra fria, iluminado por uma única lâmpada a óleo, ele fazia conservas. Pepinos em salmoura, beterrabas em vinagre, repolho fermentado, cogumelos em óleo. Ele vendia aos fazendeiros locais em potes de vidro com tampas de metal que ele mesmo soldava. O processo era simples, mas mortal se feito errado. Você enche o pote com pepino cortado, alho esmagado, endro fresco. Você ferve a salmoura, água, sal, vinagre, até borbulhar. Você despeja o líquido fervendo no pote até a borda. O vidro range com o choque térmico. Você coloca a tampa de metal e aperta com força. Você vira o pote de cabeça para baixo. Aqui está a física crítica que Joseph conhecia com o corpo, não com a mente. O calor expande o ar dentro do pote. Quando o líquido esfria, o ar contrai. A contração cria vácuo. O vácuo sela a tampa com força brutal. Tente abrir. Você não consegue. A diferença de pressão entre dentro e fora prende a tampa como se estivesse soldada. Mas se você abrir a tampa enquanto o conteúdo ainda está quente, enquanto a pressão interna ainda é alta, o líquido explode para fora. Salmoura fervendo jorra pela abertura com força de geyser. Joseph tinha cicatrizes nas 2 mãos de dezenas de acidentes assim. Queimaduras de 2º grau em 3 dedos. Uma marca roxa permanente no pulso direito, onde salmoura a 100 graus tinha explodido quando ele abriu um pote mal selado. Ele sabia, instintivamente, que líquidos superaquecidos em espaços fechados se comportam como bombas de pressão. Ele só não sabia que um dia usaria esse conhecimento para matar.
Para entender por que o que Joseph fez foi impossível, você precisa sentir o terror absoluto que era um tanque alemão em 1945, o Panther Ausf. G, comprimento 8,86 metros, largura 3,27 metros, altura 2,99 metros, peso 45 toneladas de aço, ferro, morte blindada. A blindagem frontal tinha 80 milímetros de aço endurecido, inclinado a 55 graus. Qualquer bala de rifle ricocheteava como pedra em lago. Granadas explodiam na superfície sem fazer arranhão. O canhão KBK-42 de 75 milímetros podia perfurar 130 milímetros de aço a 1.000 metros de distância. Um tiro desses atravessava uma casa de tijolos, saía do outro lado, atravessava outra casa e ainda tinha energia para matar. A tripulação eram 5 homens treinados. Comandante, artilheiro, carregador, motorista, operador de rádio, todos veteranos, todos bem alimentados, todos descansados. Eles tinham mapas, binóculos Zeiss, rádios Enigma, apoio logístico, e eles tinham uma coisa que civis poloneses não tinham: invulnerabilidade. Um civil com um rifle podia despejar um pente inteiro de balas num Panther. O tanque nem sentia. As marcas das balas pareciam arranhões de gato em rocha. Contra isso, os poloneses tinham garfos, facas de cozinha, pedras, ódio, desespero, e iam morrer. 14 de março de 1945, 6h37 da manhã. Joseph estava no porão verificando os potes de conserva. Ele tinha 200 potes prontos para vender. Pepinos, beterrabas, cogumelos. Cada um representava uma semana de comida para uma família. Na Grande Guerra e agora nesta, conservas eram moeda mais valiosa que ouro. Foi quando ele ouviu. O som não era de motor de caminhão. Era mais profundo, mais grave, mais visceral. Era o ranger metálico de lagartas de tanque esmagando paralelepípedos. Ele subiu correndo a escada de madeira. Sua esposa, Ana, 51 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado, estava na janela da cozinha. Ela virou a cabeça quando Joseph entrou. "São tanques", ela disse com voz calma demais. 3 Panthers da 10ª Divisão Panzer SS entravam na rua principal. Eles não procuravam resistência. A ordem era simples: queime tudo. Negue abrigo ao Exército Vermelho, que avançava 40 quilômetros atrás. O soldado na torre do primeiro tanque, um garoto loiro de 19 anos com uniforme preto impecável, girou a metralhadora MG-34. Ele viu Ana na janela. Ele disparou. O som foi de serra elétrica cortando madeira. As balas calibre 7,92 milímetros atravessaram a parede como papel molhado. 6 balas. 3 acertaram Ana no peito e pescoço. Ela caiu sem fazer som. Joseph correu. Ele segurou Ana. O sangue jorrava quente entre seus dedos. Os olhos dela ficaram vidrados em 4 segundos. Foi quando Tomás desceu correndo. Tomás, 16 anos, magro como graveto, cabelo bagunçado de quem acabou de acordar. Ele viu a mãe no chão. Ele gritou um grito agudo, infantil, desesperado. O lança-chamas do 2º Panther cuspiu fogo. Não foi fogo normal. Foi napalm misturado com óleo, 1.200 graus Celsius, um jato alaranjado e preto que entrou pela porta aberta. Thomas virou uma tocha humana. Ele correu 3 passos. O corpo humano faz isso, tenta fugir do fogo mesmo quando já está coberto por ele. Ele caiu de cara no chão de madeira. A madeira começou a queimar. Joseph tentou pegar o filho. O fogo empurrou ele para trás. Ele sentiu a pele do rosto cozinhar, as sobrancelhas virarem fumaça.
Foi quando ele ouviu o grito do andar de cima. Zofia. Zofia, 23 anos, professora primária, óculos redondos de arame, a filha que tinha estudado numa escola de verdade em Poznań. Ela estava presa no segundo andar. As escadas já estavam em chamas. Ela apareceu na janela gritando. As vigas cederam. Ela caiu no fogo. Joseph ouviu o grito dela cortar no meio. Ele tentou entrar. O calor empurrou ele de volta com força física, como uma mão gigante de ar superaquecido. Ele caiu de joelhos na lama da rua. Os tanques já tinham ido embora. Eles tinham agenda. Mais 40 vilas para queimar, mais 600 civis para matar antes do anoitecer. Levou 40 minutos para o fogo consumir tudo. Quando as cinzas esfriaram o suficiente, Joseph entrou no que restava da sua vida. Ele encontrou 3 corpos, carbonizados, irreconhecíveis. Pedaços de osso branco aparecendo através de carne preta queimada. Ele os enterrou com as próprias mãos naquela mesma noite. Sozinho, sem padre, sem testemunhas. 3 covas rasas atrás das ruínas da taverna. Ele não chorou. Ele estava vazio demais para lágrimas. Mas enquanto cavava, jogando terra gelada sobre pedaços carbonizados da sua esposa, do seu filho, da sua filha, ele sentiu algo crescer dentro do peito. Não era tristeza, era ódio, puro, destilado, cristalino. Naquela noite, Joseph dormiu nas ruínas. Ele não tinha para onde ir. A vila inteira tinha queimado. Ele acordou ao amanhecer com frio penetrante nos ossos. Foi quando ele desceu ao porão. O porão de pedra tinha sobrevivido. As chamas não tinham descido lá. Os 200 potes de conserva estavam intactos, brilhando à luz da manhã que entrava pelas frestas. Joseph pegou um pote de pepino. Ele tentou abrir. A tampa não mexeu. O vácuo interno prendia ela com força brutal. Ele usou as 2 mãos, os músculos dos ombros. A tampa continuou presa. Ele pegou uma faca, forçou a lâmina entre a tampa e o vidro. Ouviu o psh do ar entrando, equalizando a pressão. A tampa soltou. E foi naquele momento, segurando um pote de pepino em conserva, que Joseph Kowalski percebeu como matar um tanque. Os tanques precisavam respirar. Não metaforicamente, literalmente. O motor Maybach HL-230 do Panther consumia 400 litros de ar por minuto. A tripulação precisava de ventilação ou sufocava em 15 minutos. Os respiradouros ficavam na traseira do casco. Grades de metal protegendo aberturas de 20 centímetros de largura. Ar fresco entrava. Gases quentes do motor saíam. Se Joseph conseguisse bloquear esses respiradouros, se ele conseguisse gerar calor suficiente para superaquecer o sistema, se ele conseguisse criar pressão interna sem válvula de escape, o tanque viraria um pote de conserva gigante. E ele sabia exatamente o que acontecia quando você superaquecia um pote selado. Joseph passou 2 dias preparando. Ele tinha sobrado 40 litros de aguardente caseira que ele destilava ilegalmente para vender aos fazendeiros. Álcool 70%, límpido como água, inflamável como gasolina. Ele tinha 60 garrafas de vidro vazias. Ele tinha trapos de algodão das roupas queimadas da família. Ele tinha fósforos. Ele encheu cada garrafa com aguardente até 3/4. Cortou os trapos em tiras de 30 centímetros. Molhou as tiras no álcool e enfiou nas garrafas como pavios. Ele não sabia que estava inventando coquetéis Molotov. Ele só sabia que fogo líquido era sua única arma, mas ele precisava testar.
Joseph arrastou uma grade de metal enferrujada das ruínas. Ele posicionou ela contra uma parede de pedra. Ele acendeu uma garrafa, arremessou. A garrafa explodiu. Fogo líquido escorreu pela grade. Mas não foi suficiente. O fogo apagou em 30 segundos. A grade ficou quente, mas não bloqueada. Ele tentou de novo. 2 garrafas, uma atrás da outra. Melhor. O fogo durou 1 minuto. Ele tentou 3 garrafas, depois 4. Com 4 garrafas lançadas em sequência rápida, o fogo cobriu completamente a grade por 2 minutos. O metal ficou vermelho. O calor era insuportável a 5 metros de distância. Joseph fez as contas. Um tanque Panther se movia a 25 quilômetros por hora em marcha. Ele precisava chegar a 5 metros da traseira. Ele teria talvez 15 segundos antes de ser detectado. 4 garrafas em 12 segundos. Era possível, mas ele precisava de velocidade suicida. Ele treinou. Ele encheu uma sacola de lona com 6 garrafas. Ele praticou acender, mirar, arremessar. Acender, mirar, arremessar. No terceiro dia, ele conseguia lançar 4 garrafas em 11 segundos. Agora, ele só precisava de um tanque. 18 de março de 1945, 6h15 da manhã. Os soviéticos atacaram Wrzesnia de leste. A 10ª Divisão Panzer SS recuou pela mesma estrada, de volta para o oeste. 4 Panthers passaram pela vila ao amanhecer, rugindo a 25 quilômetros por hora. Lagartas esmagando paralelepípedos. Motores rugindo. Torres girando, procurando ameaças. Joseph estava escondido nas ruínas da própria taverna. Sacola de lona a tiracolo. 6 garrafas. Fósforos no bolso. Ele tinha 53 anos. Dor nas costas. Mãos tremendo. Mas ele tinha perdido tudo que amava. Ele esperou o último tanque passar. Ele correu, um homem de 53 anos, curvado, correndo atrás de 45 toneladas de aço blindado. Parecia piada. A distância era de 15 metros, depois 10, depois 7. O soldado não esperava ameaça por trás, não de um civil velho. Joseph chegou a 5 metros. Ele tirou a primeira garrafa, acendeu o pavio com mão tremendo, mirou nos respiradouros traseiros, arremessou. A garrafa voou num arco perfeito, bateu na grade de metal, explodiu. Fogo alaranjado escorreu pela grade para dentro do respiradouro. O álcool de alta volatilidade se espalhou como água. O soldado na torre virou. Ele viu Joseph. Ele gritou. Pegou a metralhadora. Joseph já tinha a segunda garrafa acesa. Arremessou. Explosão. Mais fogo. Terceira garrafa. Explosão. Quarta garrafa. Explosão. 12 segundos. 4 garrafas. Os respiradouros traseiros do Panther estavam completamente bloqueados por chamas que ardiam a 800 graus Celsius. O soldado disparou a metralhadora. Tarde demais. Joseph já tinha mergulhado atrás de uma parede destruída. As balas comeram tijolos acima da cabeça dele, mas o dano estava feito. Dentro do Panther, a temperatura começou a subir. O fogo bloqueava os respiradouros. O ar fresco não entrava. Os gases quentes do motor não saíam. O motor Maybach, de 700 cavalos, continuava rugindo, gerando calor monstruoso. Mas agora, esse calor não tinha para onde ir. A temperatura interna passou de 40 graus, depois 50, depois 60. O comandante dentro do tanque sentiu o suor escorrer. Ele gritou para o motorista parar. O tanque parou. Erro fatal. Sem movimento, sem vento batendo no casco, o calor concentrou. 70 graus, 80 graus. O óleo do motor começou a ferver. A pressão interna cresceu. As escotilhas estavam fechadas, os respiradouros bloqueados. O tanque virou um forno selado.
A tripulação entrou em pânico. Eles tentaram abrir as escotilhas. Não conseguiram. A diferença de pressão entre dentro e fora travou as escotilhas. Exatamente como a tampa de um pote de conserva. Eles bateram nas paredes de aço. Gritaram. Ninguém de fora podia ouvir. 90 graus internos. Os homens começaram a cozinhar vivos. Pele vermelha, respiração ofegante, visão turva. Finalmente, aos 95 graus, o tanque de combustível interno explodiu. Não foi explosão gigante, foi deflagração. As placas de blindagem se soltaram das soldas. Fumaça preta jorrou pelas frestas. O tanque parou de se mover para sempre. 5 homens morreram sufocados e queimados dentro da própria armadura. Joseph viu tudo de trás da parede. Ele não sentiu vitória, ele sentiu vazio. Mas ele pegou as 2 garrafas que sobraram e correu para a floresta. Os outros 3 Panthers tinham parado 200 metros à frente, esperando o quarto. Quando viram a fumaça, 2 voltaram para investigar. Joseph esperou eles passarem. Atacou o último de novo. Mesma técnica. 12 segundos de inferno líquido. Mesmo resultado. O terceiro tanque virou a torre. As metralhadoras cortaram as árvores. Joseph mergulhou numa vala cheia de água congelada. Ficou submerso 2 minutos, pulmões queimando. Quando subiu, os tanques tinham ido embora. Eles tinham medo. Medo de um velho invisível com garrafas de fogo. Nos 15 dias seguintes, enquanto a frente oscilava, Joseph caçou tanques. Ele aprendeu os padrões. Tanques viajam em coluna. O último é sempre o mais vulnerável. Ele aprendeu os horários. Eles se movem ao amanhecer e anoitecer, evitando aviões aliados. Ele aprendeu a esperar. Paciência era tudo. Ele matou sozinho, sem ajuda, usando apenas garrafas de aguardente e ódio destilado. 18 de março, 2 Panthers. 20 de março, 1 Tiger Mule. Mais difícil, respiradouros laterais. 23 de março, 3 Panthers. 27 de março, 2 Panthers. 31 de março, 2 Panthers. Plum Tiger, 2 de abril. Última caçada. Ele ficou sem aguardente. Total. 11 tanques. 55 tripulantes mortos. Os relatórios alemães interceptados pelos soviéticos mostravam confusão total. Nova arma térmica. Origem desconhecida. Ataque frontal impossível. Recomendam abandono de setor Wrzesnia. Eles nunca descobriram que era um cozinheiro de 53 anos usando física de pote de conserva. 2 de abril. Tropas soviéticas libertaram Wrzesnia permanentemente. Um oficial soviético encontrou Joseph dormindo nas ruínas da taverna, cercado por garrafas vazias. "O que você fez durante a ocupação, avô?" Joseph olhou para ele com olhos vazios. "Fiz conservas." O oficial riu e foi embora. Joseph nunca explicou. Quando a guerra acabou, Joseph reconstruiu a taverna no mesmo lugar. Ele voltou a fazer pierogi, voltou a fazer conservas. Ele nunca se casou de novo. Nunca falou sobre Ana, Thomas, Zofia. Ele guardou o ódio trancado dentro do peito como salmoura num pote de vidro. Em 1967, 22 anos depois, um historiador militar polonês chamado Jerzy Nawrocki estava pesquisando registros alemães capturados em Moscou. Ele encontrou relatórios da 10ª Divisão Panzer SS. Descrições de perdas inexplicáveis em Wrzesnia. Tanques pegando fogo por trás, tripulações morrendo por asfixia, sem sinais de projéteis antitanque. Nawrocki viajou para Wrzesnia. Ele encontrou Joseph, agora com 75 anos, cabelo completamente branco, ainda fazendo conservas no porão reconstruído. "O senhor sabe algo sobre tanques queimados aqui em 1945?
Joseph ficou em silêncio por 5 minutos. Depois disse: "Eles mataram minha família. Eu devolvi o favor." Ele explicou a técnica, o bloqueio térmico, a pressão, a física dos potes de conserva aplicada a tanques blindados. Navrok ficou atônito. "Por que nunca contou isso antes?" Joseph respondeu: "Eu não sou herói. Eu sou um homem que perdeu tudo e quis que eles sentissem o mesmo calor que minha família sentiu." A história foi publicada em 1969 num jornal acadêmico obscuro. Ninguém leu. Joseph morreu em 1972, aos 80 anos, de pneumonia. Foi enterrado ao lado de Ana, Thomas e Sofia. 3 pessoas compareceram ao funeral: um vizinho, o padre local e um homem velho de uniforme soviético que ninguém conhecia. O homem deixou uma garrafa de vodka sobre o túmulo e disse em polonês quebrado: "Spasibo, starik." "Obrigado, velho." Ele foi embora sem explicar. A lição aqui não é romântica, é brutal. Quando você tira tudo de um homem, quando você queima sua família viva na frente dele, você não cria uma vítima, você cria um problema que não pode ser resolvido com blindagem ou canhões. Você cria alguém que entende que tanques, por mais poderosos que sejam, ainda obedecem às leis da termodinâmica. E conservas de pepino também. A guerra não é vencida apenas por generais e tanques. Às vezes, ela é vencida por um cozinheiro que sabe como selar potes. Józef Kowalski, civil polonês, nascido em 1892, dono de taverna em Września, Polônia. O problema: tanques Panther e Tiger da 10ª Divisão Panzer SS destruindo vilas civis durante retirada alemã em março de 1945. A solução: bloqueio térmico dos respiradouros traseiros usando líquido inflamável de alta volatilidade, aguardente destilada 70%, aplicado em sequência rápida de 4 garrafas em 12 segundos, resultando em superaquecimento do motor, acúmulo de pressão interna por vedação dos sistemas de ventilação e falha catastrófica. Arma utilizada: garrafas de vidro com aguardente destilada, trapos de algodão como pavio, aplicadas diretamente nos respiradouros de ventilação traseiros a distância de 5 metros. Resultado confirmado: 11 tanques destruídos, 9 Panthers, 2 Tigers, 55 tripulantes eliminados entre 18 de março e 2 de abril de 1945, conforme registros de perda da 10ª Divisão Panzer SS, arquivados em Moscou. Origem da técnica: conhecimento empírico de processamento de conservas em alta temperatura e selagem hermética por vácuo, aplicado a sistema fechado de ventilação blindada. Princípio termodinâmico: líquidos superaquecidos em recipientes selados geram pressão explosiva. Fontes primárias: arquivos militares alemães capturados, Bundesarchiv Militärarchiv, pesquisa de Jerzy Navrok, publicada em Zapiski Historiczne, 1969. Registros de perdas de blindados da Wehrmacht, março-abril 1945. Entrevista com Józef Kowalski, realizada em 1967. Validação cruzada. Em 2001, pesquisador alemão Klaus Hartmann confirmou pelo menos 11 Panthers e Tigers destruídos em Września por meios não convencionais, causando falha do sistema de refrigeração. A única explicação consistente com depoimentos de sobreviventes era ataque térmico aos respiradouros. Se você gostou dessa história de vingança silenciosa e genialidade acidental, deixe seu like e inscreva-se no canal Fronte da Verdade. Aqui contamos a guerra como ela realmente aconteceu, sem romance, só verdade destilada,
câmbio e desligo.